No coração do interior paulista, na pacata cidade de Mirassolândia, uma lenda urbana persiste há mais de 3 décadas, intrigando moradores e visitantes. Tudo começou em abril de 1985, quando Osmar Nascimento, um ex-peão de rodeio conhecido por sua coragem, decidiu aventurar-se no cemitério de Nova Granada, município vizinho, com o objetivo de capturar uma imagem do mítico lobisomem. O resultado de sua ousadia foi uma fotografia enigmática que rapidamente se espalhou pela região, alimentando debates sobre sua autenticidade. A imagem, que alguns acreditam ser uma pintura, enquanto outros defendem ser uma fotografia legítima, tornou-se manchete em diversos jornais da época, consolidando a lenda do lobisomem na cultura local. Moradores mais antigos, como o barbeiro Marcelino Inácio de Souza, afirmam com convicção que o ser existiu, descrevendo-o como uma criatura na forma de um grande cachorro preto. A história ganhou ainda mais força quando 2 amigos se fantasiaram de lobisomem para assustar a população, transformando a brincadeira em caso de polícia. O filho de Osmar, Anderson da Cruz Nascimento, assegura que a fotografia é autêntica e que seu pai realmente capturou a imagem do ser mitológico. Apesar das dúvidas sobre a veracidade da foto, a lenda do lobisomem de Mirassolândia continua viva, sendo passada de geração em geração. As crianças da época, hoje adultos, recordam o medo que sentiam ao ouvir os relatos e ver a imagem misteriosa, evitando sair de casa em noites de lua cheia. A história tornou-se parte integrante do folclore local, mantendo viva a tradição das lendas urbanas no interior do Brasil. Este caso ilustra como narrativas de seres mitológicos, como o lobisomem, podem influenciar a cultura e o cotidiano de pequenas comunidades, perpetuando-se através de relatos orais e eventos que mesclam realidade e imaginação. A lenda do lobisomem de Mirassolândia permanece como um exemplo fascinante do folclore brasileiro, refletindo a rica tapeçaria de histórias que compõe a identidade cultural do país. Na pequena cidade de Serra Escura, escondida entre montanhas nebulosas e florestas densas, circulava uma lenda que poucos ousavam mencionar: a maldição do lobisomem do Vale Sombrio. Diferente das histórias tradicionais sobre lobisomens, essa criatura não surgia nas noites de lua cheia, mas sim nas madrugadas silenciosas, quando a neblina cobria o chão e o frio cortava a pele. Diziam que o monstro era a alma condenada de um homem que traíra sua própria família por ganância, amaldiçoado a vagar pela eternidade em forma bestial, caçando aqueles que ousassem entrar em seu território. Contavam que ele não matava por fome, mas por prazer, punindo os curiosos que ousavam desafiar a escuridão do vale. Há alguns anos, um jovem chamado Marcos decidiu provar que a lenda era apenas superstição. Ele era cético por natureza e fascinado por histórias macabras. Com sede de aventura e reconhecimento, reuniu 3 amigos inseparáveis: Daniel, um amante de trilhas e fotografia; Lucas, o mais corajoso do grupo; e Beatriz, que sempre carregava consigo um velho gravador, ansiosa por documentar tudo. Armados com lanternas, câmeras e celulares, partiram na calada da noite, rindo das histórias que seus avós contavam. No entanto, a confiança foi dando lugar ao desconforto conforme se aprofundavam na floresta. O silêncio era ensurdecedor. Nenhum grilo cantava, nenhuma folha se movia. Apenas a neblina que parecia se agarrar à pele e sussurros que se perdiam na bruma. Enquanto caminhavam, perceberam símbolos estranhos entalhados nas árvores, como marcas de um ritual antigo. Daniel, curioso, fotografou cada detalhe, mas Beatriz sentiu um calafrio inexplicável ao ouvir um leve sussurro que parecia pronunciar seu nome. Ignoraram o desconforto e seguiram adiante até encontrarem marcas de garras profundas nas árvores e pegadas enormes que desapareciam misteriosamente. Lucas tentou racionalizar, dizendo que poderiam ser de algum animal grande, mas o formato das pegadas não correspondia a nenhuma espécie conhecida. De repente, um uivo cortante ecoou pela mata, gelando seus ossos. Marcos, ainda incrédulo, insistiu em prosseguir. Eles seguiram o som até avistarem uma figura disforme entre as sombras, com olhos brilhantes e um corpo coberto por pelos negros e emaranhados. A criatura não se movia como um animal comum. Ela parecia observar, estudar. Quando perceberam que estavam sendo caçados, já era tarde demais. Daniel foi o primeiro a desaparecer, seu grito abafado pela bruma. Beatriz tentou ligar para a polícia, mas o sinal havia sumido. Lucas, tomado pelo pânico, correu em direção contrária, mas a floresta parecia mudar,
guiando-os de volta ao mesmo lugar. Marcos, em completo desespero, tropeçou em algo no chão. Eram as filmagens espalhadas, mas algo estava errado. As gravações mostravam cenas impossíveis. Em cada uma, Marcos aparecia com olhos brilhando, observando seus amigos como um predador. No último frame da filmagem, viu seu reflexo distorcido, os dentes alongando e a pele se rasgando. A lenda dizia que quem encarasse o lobisomem do Vale Sombrio não apenas morria, mas era condenado a substituir a criatura. A maldição se alimentava da curiosidade humana, perpetuando-se em um ciclo sem fim. Marcos nunca mais foi visto. Beatriz e Lucas também desapareceram sem deixar rastros. Desde então, moradores afirmam ouvir sussurros e uivos distantes nas noites de neblina espessa. Alguns relatam ter visto olhos brilhando entre as árvores, observando em silêncio. E agora? Quem ousa atravessar o Vale Sombrio deve se perguntar. Aquele que observa na escuridão é a criatura original ou a última alma amaldiçoada? Em uma pequena e isolada vila no interior de Minas Gerais, cercada por densas matas e montanhas nebulosas, existe uma lenda que atravessou gerações e que até hoje provoca calafrios nos moradores locais. Mas o que poucos sabem é que essa história não é apenas uma lenda, ela se baseia em fatos que aterrorizaram a região nos anos 70. Era o ano de 1976, quando estranhos relatos começaram a surgir no vilarejo de Pedra Branca. Moradores relatavam o sumiço de animais, gritos dilacerantes durante a madrugada e pegadas enormes com formato incomum encontradas próximas às propriedades. O medo tomou conta da comunidade, mas nada poderia prepará-los para o que estava por vir. João Batista, um agricultor conhecido por sua coragem, foi um dos primeiros a testemunhar algo que desafiava toda a compreensão. Em uma noite fria de lua cheia, enquanto verificava as cercas de seu terreno após ouvir ruídos estranhos, João se deparou com uma criatura colossal. Tinha o corpo coberto por pelos escuros, garras afiadas como navalhas e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. A criatura o encarou por alguns segundos eternos antes de desaparecer na mata. Até então, as histórias eram vistas como exageros, mas o relato de João trouxe um medo real à vila. Os relatos aumentaram nas semanas seguintes. Moradores relatavam ouvir passos pesados sobre os telhados, uivos que pareciam vir de todos os lados e sombras gigantescas que cruzavam os caminhos de terra. A vila entrou em estado de alerta, com os homens formando patrulhas armadas para proteger as famílias. Certa noite, um grupo de homens, liderado por João, decidiu seguir as pegadas da criatura. Elas os levaram até uma gruta escondida entre as montanhas. O cheiro de ferro no ar e restos de animais espalhados sugeriam que aquele era um covil. Mas o mais assustador foi o que encontraram nas paredes da caverna. Marcas de unhas humanas misturadas a arranhões profundos, como se alguém lutasse para escapar dali. Com o passar dos meses, o medo se transformou em paranoia. Alguns diziam que a criatura era, na verdade, um homem amaldiçoado, vítima de um ritual antigo realizado por escravos que buscavam vingança contra seus senhores. Outros acreditavam que era um espírito vingativo da floresta, punindo aqueles que destruíam a natureza. A tensão atingiu seu auge quando um dos patrulheiros desapareceu sem deixar rastros, e apenas sua espingarda torta foi encontrada em meio a pegadas que terminavam abruptamente. Em uma tentativa desesperada de acabar com o terror, João procurou uma rezadeira conhecida na região, Dona Cidinha. Ela revelou que a criatura poderia ser derrotada apenas com uma bala de prata consagrada em uma missa de meia-noite. A comunidade, embora cética, seguiu as instruções. Durante a próxima lua cheia, João e outros homens embrenharam-se novamente na mata. E naquela noite, o silêncio foi quebrado por um disparo solitário. Pela manhã, encontraram marcas de sangue que levavam para as profundezas da floresta, mas o corpo da criatura nunca foi encontrado. Desde então, os ataques cessaram. Mas até hoje, moradores evitam sair de casa em noites de lua cheia. E quem se aventura pelas matas de Pedra Branca jura ouvir ao longe um uivo abafado que ecoa pelas montanhas, como um aviso de que o mal nunca desaparece por completo.